Oi, classe! Graça e paz a todas e todos. Novamente juntos, conectados por esta maneira de estar reunidos, seguimos com esta programação dominical, buscando a graça e a comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele todo o nosso louvor e adoração. Como vimos domingo passado, o tema do mês de setembro é cidadania. E neste domingo gostaríamos de desdobrar este tema, refletindo sobre diversidade. Agradecemos ao professor Dr. Paulo Torres pelas orientações pertinentes ao tema e que o Espírito Santo nos conduza ao refrigério de sua presença, pois não importam as circunstâncias, nós louvaremos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que em mim quero te ofertar, mas ainda pouco sei se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu quero estar aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco sei se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias.
ti, Jesus. E louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Para compor a programação de hoje, convidamos 5 representantes do povo brasileiro. Cada um traz um retrato do povo. Fabiano Silva e Tânia Pereira são quilombolas. Fabiano é professor na comunidade quilombola de Barriguda, no município de Mucugê. E Tânia é militante em diversos movimentos sociais. Roger Sarmento é jornalista da TV Santa Cruz. Traz a face do indígena, dos povos originários de nossa terra. Conhece de perto as lutas e dificuldades do povo indígena Tupinambá, no sul da Bahia. Nívia Dias é professora, militante pela defesa das minorias e do diálogo interreligioso. Ela, mais que ninguém, sabe o significado e a profundidade do poema Manifesto, de Ana Mário. Ailton Silva é doutor em saúde coletiva e coordenador do ambulatório de atendimento aos travestis e transexuais da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Ele conhece e convive de perto com a dor, os dramas causados pelo ódio e pelo preconceito à população LGBT. E, para a nossa reflexão pastoral, temos a honra de receber a reverenda anglicana Bianca Daes. Doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia, tem a sua vida acadêmica voltada não só para a educação, mas para a área de direito, de filosofia, de história, de teologia. São muitos títulos e atuações, mas prefiro lembrar de suas profundas reflexões sobre a invisibilidade das mulheres na Bíblia e de suas lutas contra o fundamentalismo religioso e de suas atitudes em prol da dignidade das mulheres nas relações de gênero e sexualidades, relações étnico-raciais e de direitos humanos. Ouçamos, pois, a reverenda Bianca Daes. Queridas irmãs e irmãos, é com muito carinho que eu participo com vocês desta celebração na Igreja Batista de Nazaré. E nós vamos fazer essa reflexão com base no texto da Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nos diz assim: Não vos conformeis ao mundo presente, mas sede transformados pela renovação da vossa inteligência, para discernirdes qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe é agradável e o que é perfeito. Eu gosto desse texto porque ele é um texto em que o apóstolo Paulo está relacionando, né, uma tradição, uma fé, ao princípio renovador dela, que é o discernimento e o conhecimento. Isso é típico da figura de Paulo.
Paulo é um homem de dois mundos. Ele é um homem de um mundo letrado, de um mundo cultural, de um mundo extremamente helenizado, mas também um homem de sinagoga, até o momento da sua conversão. E é interessante a gente perceber esse apelo forte de Paulo aos novos cristãos e cristãs para não sucumbirem a uma tradição religiosa que mata. Então, o apelo de São Paulo é que a gente preserve da tradição aquilo que nos dá raiz, aquilo que nos dá chão, mas que também estejamos abertos para um novo mundo, para um espírito de Deus que se atualiza a partir do nosso cuidado mútuo, do nosso discernimento. Então, transformar a nossa mente, não conformarmos com uma estrutura de um mundo corrompido, de um mundo que não é misericordioso, significa estabelecer as nossas relações de afetividade, de acolhimento, sem abrir mão do nosso exercício político, cidadão e cidadã. Dar testemunho desse evangelho que rompe com as estruturas, com as velhas estruturas. Se a gente pensar que Paulo escreve esse texto, essa carta aos Romanos, aproximadamente 57 depois de Cristo, a gente ainda vai pensar quão fortes são as estruturas políticas do Império Romano e quão fortes são as tradições religiosas que olham essa nova fé com um certo dar testemunho desse evangelho que rompe com as estruturas, com as velhas estruturas. Se a gente pensar que Paulo escreve esse texto, essa carta aos Romanos, aproximadamente 57 depois de Cristo, a gente ainda vai pensar quão fortes são as estruturas políticas do Império Romano e quão fortes são as tradições religiosas que olham essa nova fé com um certo distanciamento e desconfiança. E desconfiança por quê? Porque é uma fé que propõe uma relação de equidade entre homens e mulheres. É uma fé que fala para judeus e gentios. É uma fé que não faz diferença entre libertos e cativos. É uma fé que nos propõe uma redenção que começa aqui e agora. E isso é algo muito estranho, E pouco estimado por um mundo tão tradicional e tão convencional quanto era aquele mundo, ainda fortemente dominado pelo Império Romano e por uma lógica imperialista. Então, eu convido vocês a renovarem não só a sua mente, mas também os nossos sentimentos a partir de um evangelho que anuncia amor, paz e misericórdia. Que o Deus de amor, graça e perdão nos anime a conciliar a nossa fé com o nosso discernimento e que nós aceitemos com alegria o convite para acolhermos todas as pessoas, independente do credo, independente do gênero, independente da raça. Que sejamos um como Deus é um em nós. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de uma nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de uma nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor. Vou convidar meus irmãos trabalhadores, operários, lavradores, biscateiros e outros mais. E juntos vamos celebrar a confiança, nossa luta na esperança de ter terra, pão e paz. Vou convidar os índios que ainda existem, as tribos que ainda insistem no
juntos vamos, reunidos na memória, celebrar uma vitória que já vai acontecer. Olá, Nilza, tudo bem? Bom dia, saudações aí para a classe Santuário também. Olha, o meu contato, o contato mais antigo que eu tenho com a comunidade Tupinambá de Olivença se deu no início dos anos 90 por meio da FASE, que é a Federação de Órgãos de Assistência Social e Educacional, que durante muitos anos teve um escritório aqui em Itabuna. Nela prestava um auxílio um estudante de pedagogia que alguns poucos anos depois, 2 anos, veio a ser a primeira indígena da comunidade Tupinambá de Olivença a ter um curso superior. Foi ela que me falou primeiro do trabalho de sistematização histórica e de levantamentos etnográficos que estavam sendo buscados junto a organizações sociais e acadêmicas. A partir daí conheci também outros indivíduos da comunidade Tupinambá que atuavam no movimento estudantil, tanto secundarista quanto na UESC em Ilhéus. O meu caminho continuou se cruzando com o da comunidade Tupinambá em vários momentos. Primeiro, assim, na televisão, quando eu comecei a trabalhar na Record, nos anos 90, coincidiu com o processo de reconhecimento da comunidade Tupinambá, que foi oficialmente reconhecida como comunidade indígena pela FUNAI em 2001. A partir daí, muitos estudos puderam ser feitos a partir desse reconhecimento e também alguns benefícios, como assistência à saúde de uma forma de forma oficial, os postos de saúde indígena, uma educação diferenciada, com escolas sendo montadas próximo naquelas comunidades indígenas, com professores indígenas, inclusive, o que realmente fortaleceu os laços culturais daquela comunidade. Só para quem as pessoas conhecerem melhor, a vila hoje conhecida como Olivença, em Ilhéus, foi fundada em 1680 pelos jesuítas que montaram ali um aldeamento indígena, e os tupinambás residem no território que circundava aquela vila, nas proximidades dos cursos d'água dos rios Acuípe, Pichichica, Santaninha e Una. Em 2001, os Tupinambás de Olivença foram reconhecidos oficialmente pela FUNAI, como eu falei. A primeira fase de demarcação do seu território concluiu em 2009, com a publicação do resumo do relatório de identificação e delimitação da terra indígena Tupinambá de Olivença. Esse processo não tem sido simples em nenhum aspecto, seja ele social, econômico, político ou antropológico. Por isso mesmo, tem sido alvo de acompanhamento jornalístico constante, inclusive em suas interações sociais, econômicas e jurídicas, entre outras. Assim, estamos sempre próximos deles. Mas, para além do contato jornalístico, às vezes, acabo me aproximando dos caminhos dos tupinambás de outras formas, já que, por muito tempo, eu também fui um caminhante no território tupinambá através do cicloturismo e do mountain bike. Eu conheço o território profundamente e tenho algumas amizades entre os índios. E pude acompanhar que ao longo desse processo, desde 2001 para cá, eles elevaram bastante, assim, significativamente, já que partiram de patamares bastante rasos, elevaram o desenvolvimento humano dentro das comunidades e também o desenvolvimento cultural. Eu espero ter podido contribuir com vocês de alguma maneira. Gente nova vivendo a união, somos povo, semente de uma nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor. Convido os negros, irmãos do sangue na sina, seu gingado nos ensina a dança da redenção. De braços dados no terreiro da irmandade,
vamos samba de verdade, enquanto chegar a razão. Vou convidar Homem de Rosa, Ana Maria, a mulher que noite e dia luta e faz nascer o amor. E reunidas no altar da liberdade, vamos cantar a verdade, vamos pisar sobre a dor. Bom dia, irmãos e irmãs. Eu me chamo Tânia, faço parte da Casa Santuário. Mariluz me convidou para ler alguns versículos bíblicos, Atos, capítulo 10, 33, versículos 33b a 35. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que foi ordenado por parte do Senhor. Então Pedro falou, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o tem e faz o que é justo lhe é aceitável. Amém. Olá, meu nome é Fabiano, sou residente da comunidade quilombola de Barriguda, município de Mucugê, no interior da Bahia. A comunidade foi certificada em 2011 pela Fundação Cultural Palmares, e os principais problemas que a gente enfrenta hoje é a discriminação, o preconceito racial e a falta das políticas públicas preconizadas em lei, porque elas apenas estão no papel, porém na prática elas não chegam para nós. O quilombo foi a principal forma de resistência da escravidão. Era um lugar acolhedor, que acolhia além de negros também outras pessoas que eram consideradas indesejadas pela sociedade e encontravam acolhimento no quilombo. É um lugar de fraternidade, tanto no passado quanto no presente, e a gente preserva muito a cultura dos nossos ancestrais, a culinária, a música, as religiões, mas a principal ameaça que a gente tem hoje aqui no quilombo é essa falta de respeito, com um povo que teve um passado marcado por tanta crueldade, por tanta brutalidade como foi o período de escravidão aqui no Brasil e na América. Mas morar no quilombo é muito bom, é gratificante, é um encontro com a nossa cultura do passado se perpetuando no presente e para o futuro. Obrigado. Somos gente nova, vivendo a união, somos povo, semente de uma nova nação. Somos gente nova, vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor. Vou convidar a criançada, a juventude, tocadores que me ajudem, vamos cantar por aí. E o nosso canto vai encher todo o país, velho vai dançar feliz, quem chorou vai ter que rir. Desempregados, pescadores desprezados e os marginalizados, venham todos se ajuntar pra nossa marcha, para a nova sociedade. Quem nos ama de verdade pode vir, tem um lugar. Saudações. No mês de setembro, voltado à prevenção do suicídio, eu queria refletir muito rapidamente sobre um grupo social extremamente vulnerável na sociedade brasileira e pensar também em outros estados e países,
que também tem uma grande dificuldade de adquirir seus direitos de cidadania, de respeitabilidade, que é o grupo de pessoas LGBT. Nós ainda convivemos, passaram tantos anos, a historicidade da existência desse grupo, com várias questões relativas à opressão, a preconceito, à discriminação, em vários âmbitos da vida social, seja na família, seja na escola, na igreja, nas instituições de saúde, de educação. Vários membros da população LGBT têm os seus direitos respeitados, tudo por conta de viver uma diversidade sexual e de gênero fora dos padrões que são propostos como normalidade em uma sociedade que considera que normal são pessoas que não são trans ou que não são gays, lésbicas e bissexuais, unicamente heterossexuais. É uma luta muito grande, cada pessoa vive a sua sexualidade e o gênero de uma forma muito singular, conforme a sua personalidade e os recursos psicológicos e psíquicos que ela tem construído na sua trajetória para enfrentamento. Algumas são resilientes, são fortes e conseguem lidar com a diversidade, vencer e prosseguir no seu projeto de vida e cidadania e felicidade, que é o projeto de todos nós. Outras, com a sua estrutura mais fragilizada devido a tantos maltratos e opressões em toda a sua trajetória, tem uma forma muito peculiar de lidar com os problemas e dificuldades. Nós sabemos, através de estudos e pesquisas científicas, que na população LGBT tem uma incidência muito grande, a população trans, gays, lésbicas e bissexuais, de ansiedade, depressão, angústia, medo, um sistema constante de vigilância por conta das violências físicas, sexuais, verbais, que eles sofrem constantemente na sociedade, nas instituições, e algumas pessoas não têm como dar conta disso. E o suicídio acaba aparecendo como aquela porta possível, não de morrer, de sumir, mas de se livrar de toda uma dor, de um sofrimento social imposto por nossa sociedade repressora e opressora também. Eu espero que a gente possa, enquanto comunidade cristã, ser um espaço de abertura, um espaço de acolhimento, um espaço de respeito, um espaço de restauração, que não tenha discursos de ódio que acabam empurrando essas pessoas para esse lugar de desaparecimento social que é o suicídio. Eu conto com vocês, que nós possamos ter um outro discurso, uma outra saída, uma saída que seja um salto para a vida. Muito obrigado. Convidar homem de rosa Ana Maria, a mulher que noite e dia luta e faz nascer o amor. E reunidas no altar da liberdade, vamos cantar a verdade, vamos pisar sobre a dor. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de uma nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor. 4 pontos tem a minha religião. Faço deles a minha filosofia e faço deles a minha ação. Viva, creia, ame e faça. Essa também é minha oração. Viva sua filosofia, ame a sua arte, creia na sua religião e faça sua parte, mas não use sua religião para tentar reprimir o outro. Somos 7 bilhões de mentes no mundo e querer que todo mundo acredite na mesma coisa é no mínimo papo de louco. Eu respeito todos que têm fé, eu respeito todos que não a têm. Eu respeito quem crê em um Deus, eu respeito quem não crê em ninguém. Eu gosto de quem tem fé no universo. Eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem tem fé no verso e eu gosto dos que andam a esmo. Um abraço para quem é da ciência, um abraço para quem é de Deus, um abraço para quem é da arte e um abraço para quem é ateu. Axé para quem é de axé. Amém para quem é de amém. Blessed be para quem é de magia e amor para quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do latim religare, que significa união. Então pare de dividir o mundo entre os que vão e os que não vão para o paraíso. Nosso mundo está doente em tudo, enquanto nós perdemos tempo brigando por isso. Ao invés de dividir as religiões entre as que são do mal e as que são do bem, que tal botar sua ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre na rua, desamparado e sem ninguém? Os grandes mestres já disseram que precisamos de união. Então, por que não fazer do respeito também uma religião? Poema de Ana Mari Souza. Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente
gente nova vivendo amor, somos comunidade, povo do Senhor. Somos gente nova vivendo união, somos povo semente de uma nova nação. Somos gente nova vivendo amor, somos comunidade, povo do Senhor. Os convidados de hoje nos trouxeram retratos de pessoas que lutam incessantemente em busca de seus direitos e de respeito. A pastora Bianca nos trouxe o texto do apóstolo Paulo, que nos convida a não nos conformar com este mundo, ou seja, não nos conformar com a discriminação e preconceitos que ferem e machucam os nossos irmãos e irmãs da população LGBT, da população quilombola, da população indígena e dos que têm como prática religiosa outras compreensões do sagrado. Diante do que foi trazido hoje para nossa reflexão, pedimos a Deus que nos inspire a buscar o discernimento e a renovação de nossa inteligência, no sentido de estarmos juntos, de mãos dadas com o nosso povo, sermos solidários e acolhedores. Pois afinal, Cristo, o nosso Mestre, veio a este mundo para que todos tenham vida e vida em abundância. Que assim seja. É através da oração que chegamos perto de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre.
Amém.